Bom dia a todos. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do nosso Deus. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda a língua confessará tu és Deus, e todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Esta música é um convite. Vem adorar ao nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia em que nós louvamos e engrandecemos o seu nome aqui juntos. Não nos esquecemos que todos os dias, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que dizemos, tem que ser a nossa vida que louva ao nosso Deus. Mas hoje vamos cantar juntos. Toda a língua confessará. Vem! Vem, esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Toda a língua confessará. toda a língua confessará tu és Deus, e todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda a língua confessará tu és Deus, e todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, E é pela graça de Deus que hoje estamos como uma família aqui. E todos aqueles que estão aqui, que nos estão a visitar pela primeira vez, sintam-se em casa, tá bem? Isto é a família de Deus, somos o corpo em Cristo. E pela graça de Deus, neste dia, nós podemos começar o dia a adorar, a louvá-lo e aprender dele. E é uma bênção quando podemos olhar à nossa volta e podemos juntos a proclamar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, é um privilégio podermos estar juntos e adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória, é a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra de Deus em João 4, 23 e 24, que diz assim: Porém está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. Amém. Bendigamos o nome do nosso Deus. Bendigamos o nome daquele que morreu e ressuscitou. Aquele que nos livrou de todo o pecado. Bendirei Jesus.
por amor se entregou, rude cruz suportou, mas Ele venceu a morte. E nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre louvarei cantando. Para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão. Ele traz esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. Do mundo Ele é a salvação. Para sempre. Louvarei cantando. Para sempre. Para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. 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 Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Amém. Amém. É muito bom podermos louvar a Deus. Deixa eu subir aqui para ver todos, né? E sabermos
que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, mas mesmo sendo um Deus tão grandioso, Ele também interage conosco, e está conosco aqui. Amém? Nós viemos aqui para adorar ao Senhor Jesus, para falarmos de Jesus, mas nós não viemos sozinhos. Eu sempre gosto de pensar assim. Então olha para quem está ao seu lado, à frente, atrás. Há outras pessoas? Então cumprimenta e diz assim: um bom dia, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Então pelo menos aí 5 pessoas, e se não souber o nome, pergunta o nome, mas faz nesse momento esse tempo de saudação. Amém, amém. Agora mais uma pergunta. Quem está conosco aqui hoje pela primeira, segunda ou terceira vez? Até a terceira vez. Levanta a mão assim bem alto. Levanta a mão bem alto. Olha agora quem está com a mão levantada e cumprimenta mais uma vez, então. É um brinde, é uma prenda a mais. Aqui, Bia, atrás aí, ó. Isso. Muito bem-vindos. Que Deus muito, muito vos abençoe. Amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecer ao Deus, que é o nosso Deus, por todas as coisas. E talvez aqui, pelo menos uma questão nós temos a necessidade de pôr diante do nosso Deus. Então, feche seus olhos agora e pensa naquilo que mais tem hoje tirado talvez a tua paz, ou que tem atrapalhado o sono, alguma preocupação. Semana passada nós fomos aqui encorajados a não andar ansiosos por coisa alguma, mas para colocarmos as nossas vidas mesmo nas mãos do nosso Deus. A gente sabe que não é fácil, nós somos seres humanos, frágeis, e nós ficamos ansiosos na mesma. Então nesse momento, vamos fazer esse tempo de entrega ao Senhor. Feche seus olhos agora e faz uma oração sua, particular, íntima. Apenas essa música instrumental aqui ao fundo, para nos ajudar. Ora ao Senhor. Talvez aqui há pessoas que estejam hoje a passar por situações difíceis na área do casamento, ou na área do relacionamento com os filhos, ou na questão do trabalho, seja na empresa, ou seja no relacionamento, ou pela falta do emprego. E nós vivemos hoje um tempo tão difícil, com tantas dúvidas, mas nós sabemos quem é o Jeová Jirê, o Deus que nos dá, que nos sustenta. Temos sim que dispor as nossas vidas, estender as nossas mãos, mas é o Senhor que abençoa e que faz frutificar. Talvez nós tenhamos vivido um tempo de muitas buscas, de dúvidas, mas o Senhor hoje está a nos convocar também para um novo tempo. Nós não viemos aqui hoje só para receber de Deus. Nós viemos aqui hoje para sermos comissionados por Deus. E o Senhor nosso Deus está a nos enviar neste mundo para anunciarmos que há uma boa notícia, que Jesus Cristo está conosco, que há esperança, que há salvação, que há vida. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor mais uma vez e pedir ao nosso Deus que os nossos fardos, os nossos pesos estejam agora diante dele, aos pés da cruz. O Senhor nosso Deus cuidará de cada um de nós. Quero convidar a Beatriz, por favor, vem fazer essa oração de gratidão
mas também de entrega ao Senhor, de cada um aqui, de cada pessoa, de cada família. Oremos. Obrigada, Jesus. Obrigada porque colocaste no nosso coração a disposição de estar aqui hoje, Senhor. E guarda este nosso coração para que toda a ansiedade saia dele, para que ele esteja disposto a ser teu a 100%, Senhor, completo. Que possamos fazer tudo para te honrar e para te glorificar. Te agradecemos cada um que aqui está, Senhor. Te agradecemos também quem quer estar e não consegue por qualquer motivo, Senhor. E te pedimos ainda com mais força por quem ainda não te conhece, Senhor. Que esses corações possam abrir para ti, que a semente possa ser plantada e que possam ser teus, Senhor. É tudo que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar ainda das nossas orações, de orar pela família Martins. Hoje a Catarina não amanheceu muito bem de saúde, por isso que eles não estão aqui, mas na mesma ele veio para trazer o pãozinho, para estar ali, preparar o momento do nosso café, com esse cuidado. Então vamos orar pela saúde deles. Também agradecer a Deus pela vida da irmã Fernanda, que já fez a cirurgia e agora já precisa novamente ser amarrada agora para poder parar de fazer tanta coisa, porque ela já estava, 2 dias depois da cirurgia na coluna, ela já estava a levantar e fazer as coisas e tal, mas a gente sabe que Deus agiu e é muito bom ter a irmã Fernanda aqui. Então hoje, quando forem abraçá-la, é com carinho, com cuidado, não pode dar aquele abraço de quebrar a costela, não, então tem que ser aquele bem cuidadinho. O irmão Joaquim já está ali do lado assim, qualquer coisa ele já dá né? Pronto, e a gente sabe desse carinho, então que Deus abençoe. Obrigado ao Senhor pela vida da irmã Fernanda. E todos nós temos motivos para agradecer também. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso coração grato, gratidão ao Senhor. E vamos fazer isso com muita alegria nesse instante. Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, e vamos ser fiéis ao Senhor. Temos muitos desafios, mas o Senhor há de prover todos. Ele já tem os recursos, Ele já nos deu o recurso, então vamos ser fiéis ao nosso Deus em todo o tempo. Louvemos ao Senhor e dediquemos com alegria. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória.
derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver. Proclamemos a santidade do nosso Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Tu és santo. Só tu és santo. Eu quero ver-te, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver. Vamos cantar uma vez mais. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Amém. E eu vou chamar aqui à frente todas as crianças, dos 3 aos 8 anos, e que é um privilégio muito grande a quem pode comunicar com estas crianças. Elas ouvem a mesma palavra do que nós, mas ouvem de uma forma diferente, uma forma em que elas entendam. E hoje a Filipa e a Flávia vão ter a oportunidade de falar com estas crianças todas. Venham mais meninos, por favor. Obrigado. E que é uma responsabilidade muito grande e nós às vezes menosprezamos a responsabilidade que é de mostrar e de comunicar esta santidade que nós acabamos de cantar a estas crianças. Flávia, por favor. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse domingo lindo que nós podemos nos reunir aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Eu venho te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos sobre a vida deles. Muito obrigada pelas suas famílias que assumiram o compromisso de criá-los de acordo com os padrões do reino dos céus, de acordo com os padrões de Jesus, não de acordo com esse mundo que tem valores tão invertidos. Ajuda-nos, Senhor, a Filipa e a mim a transmitir a Tua palavra de forma simples, para que eles possam entender. Muito obrigada por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. É uma oração. E muitas vezes nós não temos a capacidade de exprimir, por palavras ou por atitudes, aquilo que sentimos. Mas a nossa relação com Deus tem uma vantagem. Ele conhece cada um dos nossos corações. Nós não precisamos falar. Nós não precisamos fazer nada. Ele conhece, Ele sabe. E é exatamente essa a nossa oração agora. É de coração tudo o que eu disser. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de
de coração. Como descrever e como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Que seja essa a nossa oração. Podemos sentar. É de coração. Nosso Deus aceite o nosso louvor, mesmo imperfeitos como somos. O nosso Deus aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã. Amém? Gente, nós estamos a estudar a Bíblia. Que bom, né? É sempre bom estudar a Bíblia. E é sempre bom conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus. E a gente tem feito, então, um panorama bíblico ao longo do ano passado e desse ano também. Estamos agora no Evangelho de Marcos. Então, já estudamos Mateus, agora Marcos, vamos ficar 3 domingos em Marcos. Então, hoje e mais 2. E hoje, na escola bíblica, nós aprendemos um pouquinho mais sobre como é que foi o mesmo tema, qual é a palavra diferente que aprendemos ali? Isso, os evangelhos sinóticos. Então, quem veio, fala bem alto. Evangelhos sinóticos. Quem não sabe o que é isso, pergunta para quem veio, né? Pronto. E vai ser muito bom. Então, vamos abrir hoje no primeiro evangelho que foi escrito após o período querigmático. Quem veio na escola bíblica sabe aí, ó, tá vendo? Estou a fazer propaganda da escola bíblica, gente, porque é muito bom a gente ter esse tempo de estudo da palavra de Deus e termos a liberdade de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas vamos abrir o Evangelho de Marcos, ok? Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ali mais ou menos na década de 60, primeiro evangelho a ser escrito e um evangelho dinâmico, um evangelho que é rápido na sua forma de comunicar. Marcos tinha pressa em falar logo quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que isso pode trazer para a nossa vida. Ele é rápido, de um lugar para o outro, rápido, as cenas vão rapidamente sendo alteradas. O Evangelho de Marcos tem um propósito: mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados, que venceu a morte ao ressuscitar e vivo está, e nós temos salvação através dele. Amém? Esse é o Evangelho de Marcos. Então vamos ler esse texto.
um trecho que está em Marcos capítulo 3. E é uma cena muito interessante, que provavelmente nessa sinagoga que ficava em Cafarnaum, não é? Cafarnaum é chamada cidade de Jesus, né? Porque Jesus muitas vezes esteve ali, e Cafarnaum é uma cidade importante para nós entendermos o ministério de Jesus, ok? E eu ainda não desisti do nosso sonho de irmos com um grupo a Israel e conhecermos melhor esses caminhos. Eu já estive lá algumas vezes e eu sei que muita gente tem esse sonho. Não, é um passeio? De certa forma é um passeio, mas não é um passeio simples, como vamos a Paris, né? Não, vamos a Israel e conhecermos ali o mundo bíblico e lermos os textos bíblicos depois. De estarmos lá e vermos com os nossos, é diferente. O texto parece que fica em 3D na nossa frente, assim, é muito interessante. Então vamos ler esse texto, tendo Cafarnaum na nossa mente. Se você não foi, tenta imaginar Cafarnaum. Aquelas casinhas todas ali, de um lado a sinagoga, assim, Jesus então chega lá. Diz o texto: outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E o observaram com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem, cuja mão era atrofiada, em algumas versões, ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, ó Deus, obrigado, Pai, porque Tua palavra ela é clara, direta aos nossos corações. Queremos aprender com Jesus a sermos como Ele, na verdade. Queremos anunciar com ousadia a salvação, a boa notícia, a boa nova de que há esperança, de que o Senhor não abandonou esta terra, mas o Senhor ainda tem um plano na vida de cada um aqui, ó Pai. Meu Deus, abençoa esta nação, abençoa Portugal, ó Deus, que este país, ó Deus, todas as pessoas que cá estão, ó Deus, tanto os portugueses quanto os imigrantes, todos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor e recebam a salvação e a vida eterna nas suas vidas, Pai. Obrigado. Obrigado porque nós fazemos parte desse plano e ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, Pai. Mão e corações. A gente está a falar hoje, então, sobre Jesus como sendo o Redentor, que é o tema geral de Marcos. Se nós pudéssemos dizer um tema geral de Marcos, e Jesus é o Redentor, é aquele que vem para trazer de volta para Ele. E é engraçado porque nesse texto nós temos ali muito mais do que uma mão atrofiada, do que uma mão ressequida, nós temos ali pessoas com o coração ressecado, com o coração atrofiado. Quando nós vamos olhar o texto da palavra de Deus e quando olhamos para as nossas vidas, examinamos com transparência, com verdade as nossas vidas, vamos perceber que nós também somos oscilantes. Há dias que nós somos as pessoas com maior fé do mundo, né? E nós falamos com ousadia, não, Deus há de fazer e Pai, nós vamos. E há dias que nós somos os mais covardes do mundo, em termos de fé, e não fazemos nada, não cremos que Deus pode fazer. É engraçado pensar nisso, porque Tiago, quando escreve, e há um texto que também é muito, muito interessante em Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 3, diz assim: se colocamos freio na boca dos cavalos, cá em Portugal também, aquilo que se põe na boca dos cavalos chama-se freio, pronto, o freio, né? Aquilo que quando a pessoa puxa, o animal dá aquela parada para trás, e diz assim: se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, e conseguimos então dirigir o corpo todo,
Vede também os navios, embora tão grandes, levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme onde o timoneiro quer. Assim também é a língua, um pequeno membro do corpo que se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Assim como o mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de todo veneno mortal. Com a língua, aí agora vem a oscilada. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que na mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Então, assim, nós somos pessoas esquisitas. Não sei você, mas eu sou. Esquisito por quê? Porque às vezes nós estamos com o coração, como eu disse, em chamas e temos uma paixão por Jesus e pelas pessoas. E às vezes nós estamos insensíveis. Nem sequer prestamos atenção em quem está ao nosso lado, não lemos a Bíblia, não oramos, não entendemos o que Ele quer ou não de nós. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós aprendemos que precisamos, de alguma forma, desatrofiar a mão. E vamos entender o que é isso aqui nesse texto. Em primeiro lugar, quando Jesus manda estender a mão, Ele não está a falar apenas de uma mão saudável. A mão daquele homem estava como? O que diz o texto? Estava atrofiada, ressequida. E aí, quando Jesus vai curar e quando Jesus vai operar o seu poder, Ele não está preocupado, por exemplo, com os protocolos religiosos. Olha o texto bíblico. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. É engraçado por quê? Porque Jesus entra num ambiente religioso. O ambiente era religioso. Para que servia uma sinagoga, gente? Muito mais do que prestar culto. Culto era prestado no templo, naquela época. Sinagoga era para quê? Para debate. Então havia uma mesa, os livros, e as pessoas entravam lá, liam um texto e ali se discutia sobre aquele texto. Então esse debate, esse estudo, vamos assim dizer, das Escrituras, era feito ali. Os religiosos estavam lá e havia um protocolo a ser seguido. O protocolo era assim, bom, o chefe da sinagoga convidava a pessoa para ir lá à frente. Essa pessoa então pegava e lia o texto. E normalmente lia em voz alta, o hebraico, no caso, é da direita para a esquerda a escrita, imagina, ponha lá a pena e ia, tal. Não vou ousar falar em hebraico, obviamente, né? Só sei um versículo que é Gênesis 1, que é Bereshit bara Elohim hashamai v'haaretz. Entendeu? Não, porque você não sabe hebraico, então pronto. Estou brincando. Mas assim, imagina, eles iam lá para frente e liam. E após aquela lida, ele dava uma opinião sobre o texto. E ali começava-se a discussão. Não, mas eu conheço o rabino não sei o quê, falava isso, falava aquilo, e começava-se a discussão. Nesse meio tempo, qual dia da semana era isso? Era um sábado. O Shabat, assim chamado pelos judeus, ele era sagrado. No Shabat, não se podia fazer trabalhos braçais, não se podia andar certa distância, não se podia ajudar, ou, por exemplo, um animal que caiu num buraco, deixava-se o animal lá morrer, se fosse o caso, mas não podia tirar o animal de lá, porque era Shabat, era santo. Eles santificaram o dia, e Jesus então vai corrigir isso com eles, vai ter um trabalho enorme para corrigir isso. Por quê? Porque Jesus vai falar assim:
o homem, o ser humano não foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o ser humano. Inverteram-se as coisas e a religiosidade é algo que atrapalha imensamente a nossa vida. Para pensar comigo. Quando Jesus vai naquele dia lá, o que esperavam de Jesus? Qual era o protocolo que se esperava de Jesus? Vamos lá, o que esperava de Jesus? Que ele fizesse o quê? Que ele ficasse lá, com a capa aqui na cabeça. Se o chefe da sinagoga, ou ele mesmo se candidatasse, podia ir, ler o texto e começar o debate, não era isso? Ele podia curar alguém? Ele podia fazer algum exercício físico? Nada. Entretanto, estava lá um homem com a sua mão atrofiada. Aí a pergunta que eu faço é: existe um bom momento para acontecer uma má coisa na nossa vida? Existe um bom momento para nós recebermos uma notícia assim: tens uma enfermidade sem cura, tens uma doença incurável. Existe um bom momento para isso? Existe um bom momento para dizer assim: o casamento chegou ao fim, houve ali momentos difíceis, violência, etc. e tal. Existe um bom momento para isso? Existe um bom momento para dizer: o meu filho está nas drogas? Existe um bom momento para isso? Existe um bom momento para dizer assim: olha, morreu alguém muito importante na sua vida e agora não terá mais essa pessoa? Existe um bom momento para recebermos uma notícia assim? Não era hora nem dia para que Jesus curasse um ser humano, na cabeça dos religiosos. Porque na cabeça de um religioso existe uma forma de fazer. Eu não sei se vocês lembram de um texto quando o profeta vai até, aliás, quando Naamã estava leproso, era um general da Síria, e ele então, uma empregada dele, que era hebreia, falou assim: olha, há um profeta que pode curar o Senhor, e ele vai até o profeta. E quando chega na casa do profeta, lá do lado de fora ainda, é o Eliseu, não é isso? O profeta Eliseu? O que o profeta Eliseu faz? Lá de dentro da casa, ele fala assim: senhor Eliseu, sim senhor. O rapaz vem, né? O que aconteceu? Não, está aí fora um general da Síria e não sei o quê, o Naamã, que papapá. E o Eliseu fala assim: ok, fala com ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e que ele vai ficar curado. Quando o servo vai lá fora dizer: olha, então, o seu Eliseu disse para o senhor mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão, que o senhor vai ficar curado. Qual foi, não sei se vocês lembram, qual foi a resposta do general, do grande general? Levou muito a mal, mas por que ele levou a mal? Ele vai dizer assim: eu pensei que o profeta viria e faria isso e aquilo, um gestual e tal, um ritual, e ali eu ficaria curado. Agora eu vou mergulhar num rio sujo desse. E aí ele já ia embora. Um soldado dele estava junto, é que vai falar: meu senhor, puxou assim, imagina ele puxar assim pela perna, assim, um homem em cima de um cavalo alto, né? Ele puxar assim: meu senhor, a gente já veio até aqui, o que custa o senhor mergulhar 7 vezes no rio? E ele: ok, e vai lá e mergulha, e é curado. Mas a revolta dele é que o Eliseu não fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Jesus não fez o que os religiosos achavam que ele tinha que fazer, que era olhar para aquele homem com a mão atrofiada e deixá-lo assim. Porque quando a gente é muito religioso, a gente começa a se tornar insensível. Porque a gente está mais preocupado com os rituais do que com as pessoas. Jesus Cristo não estava preocupado com os rituais, pelo contrário, ele até disse: olha, eu vim para cumprir a lei. Não, eu vim para cumprir a lei. Tanto é que ele foi na sinagoga. Tanto é que ele fez o bar mitzvah lá dele, com 12 anos, foi lá e fez todo o ritual que tinha que ser feito, de acordo com... Mas ele foi quebrando os paradigmas a dizer o seguinte: Deus criou tudo isso para a salvação do ser humano, para que o ser humano estivesse perto dele, não para que o ser humano fosse escravo disso.
A gente fala tanto que Jesus nos liberta, Jesus nos libertou do pecado para a maravilhosa luz, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E nesse momento a gente começa a colocar peso em cima das pessoas. É facto também que hoje há muitas pessoas que não querem compromisso. É diferente. E aí, eu não quero compromisso com nada, e eu vou quando eu quero, quando bem me apetece, faço o que eu quero, como bem me apetece. Se é para fazer, se eu gosto, eu faço, se eu não gosto, eu não faço. E aí é uma falta de submissão, falta de amor, falta de obediência ao que Deus ensina, é diferente. Agora, o que nós vemos aqui no coração desses religiosos é que eles não estavam nem aí para aquele homem que estava com a mão atrofiada. É engraçado porque existe um evangelho chamado apócrifo, né? Mas um evangelho de Hebreus, que nesse evangelho de Hebreus conta a história desse homem. E diz que esse homem tinha como profissão, ele era trolha, pedreiro, talvez. E engraçado porque se nós temos essa informação, fica ainda mais interessante. Porque como é que um homem que tinha como profissão, né, um construtor, que tinha que pegar ali as ferramentas e construir casas e tudo mais, como é que esse homem com a mão atrofiada fazia isso? Não fazia. O que mostra que esse homem tinha agora dificuldade em sustentar a sua casa. Ele tinha agora dificuldade com a sua própria dignidade. A mão atrofiada não era só uma mão atrofiada, era uma mão que agora impedia que a sua família tivesse condições de viver. O que Jesus faz quando está com eles? Ignora o homem e diz, deixa para lá. Foi isso? Não. O que a palavra diz outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Versículo 2. E observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Gente, aquelas pessoas não estavam nem aí, nem para o sábado, nem para a adoração, nem para a discussão teológica, e muito menos para aquele homem com a mão atrofiada, para aquele pedreiro ou trolha que estava sem trabalho, sem poder trabalhar, sem poder ter a dignidade, o sustento da sua casa. Quando nós olhamos a nossa vida, a gente vai ver assim, não é hora nem lugar para fazer isso. Para Jesus, sempre é hora e sempre é lugar de curar, de fazer o bem, de trazer a bênção de Deus. Aonde nós estamos, seja na nossa casa, no trabalho, seja no trânsito, sei que é difícil no trânsito, né? Seja onde for, em casa, dentro de casa, gente, nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Muito mais do que uma mão atrofiada, nós tínhamos ali naquela sala o quê? Corações atrofiados. A gente não pode dar mais valor, por exemplo, a uma cadeira do que uma pessoa. A gente não pode dar mais valor a coisas do que pessoas. A gente fala isso, mas acontece às vezes de dar. Acontece ou não acontece? Acontece. Uma vez eu dei boleia para uma irmã, e lá no Rio de Janeiro é assim, né? A gente tem que ser meio ninja. Porque na hora que para num sítio para deixar a irmãzinha desce, vai. Não pode demorar muito, senão acaba assaltando o carro, né? E ali uma vez, o André conhece esse caminho lá, né? Eu ia ali, passava por Engenho da Rainha, só lugar bom no Rio de Janeiro, né? Não sei o quê, ia só lugarzinho bom. E aí eu levava, nessa época eu morava no Meier, né, que era um pouco mais distante, e lá em Vila da Penha havia muitas pessoas. Eu levava sempre 3 senhoras que tinham ensaio durante a semana e saíam lá 10 horas da noite. Se eu ia de carro, estava sozinho, como é que eu não ia levar as 3 comigo no caminho? Só que elas me tiravam do meu caminho. Porque eu pegava uma via expressa, quando eu ia sozinho, eu ia sempre 30, sempre 40, sempre, né, até chegar em casa. E aí, quando eu ia com elas, eu tinha que ir por dentro desses caminhos mais complicados. E parava. E a irmã, então, pastor, mas não sei o quê e tal. Eu falei, irmã, então, Deus abençoe, vai na paz, vai para casa. E a irmã, tal. Mas o que mais doía não era isso. O que mais doía é que uma vez eu parei assim mais perto um pouco do muro, porque para não fechar a rua, e a irmã abre a porta do carro, André, o carro novinho. Tinha uma semana o carro. E ela abre a porta com aquele carinho. Pum! E eu... Qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, gente?
nunca mais dou boleia para essa irmã. Eu juro que foi o primeiro pensamento que veio. Aí depois eu saí, olhei, falei, meu Deus. Aí tem aquelas coisas que a gente põe, sabe aqueles encaixes de plástico que a gente pode pôr assim na porta para poder, quando a pessoa... Aí pus 2 daquele logo, um em cima e embaixo, na coisa. Agora pode bater a porta que não vai mais amassar. Mas o primeiro pensamento que passou foi aquele. Por quê? Porque eu valorizei mais uma porta de um carro do que uma pessoa. A gente às vezes tem essa cena de, não, porque a gente conhece a palavra, a gente, não, coisas, as pessoas são mais importantes do que as coisas, mas na hora H, a gente dá valor mais a coisas do que pessoas. E o exercício tem que ser direto, diário, constante. É por isso que, quando a gente fala de igreja, a gente fala de família, nós estarmos juntos. Por quê? Porque há horas que eu vou vacilar, que eu vou errar, e eu preciso de alguém para chegar para mim e falar, João, não é por aí, meu filho, é para cá, esqueceu? É verdade, desculpa. Mas vai acontecer também do outro errar e eu poder ajudá-lo. E oferecer o meu ombro como apoio para poder caminhar junto. E família é isso, nós caminhamos juntos. Não podemos julgar o irmão que está ao nosso lado, a Bíblia diz isso, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o que a gente faz o tempo todo? A gente julga. A gente julga se a pessoa está do jeito que a gente acha que tinha que estar ou não, se a pessoa está vestida como foi, se chegou na hora que tinha que chegar. A gente julga. E é interessante olharmos o texto, porque Jesus fala para estender a mão, e a segunda coisa que ele faz agora, no versículo 13, a gente vai ver, que é o agir de Deus. Olha só, observavam, versículo 2, observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem, cuja mão era atrofiada, levanta-te, vem para o meio. O que mostra para a gente que Jesus não é de coisas escondidas. Jesus revela, Jesus mostra. Jesus fala assim, vem para o meio. Imagina, era uma sala, as pessoas estavam ao redor, no meio todos o veriam. Porque se ele fizesse no cantinho lá, olha só, estende a sua mão aqui rapidinho. E o homem, uau, obrigado Jesus, dava um abraço e ia embora. Não, Jesus chama para o meio. Ele já sabia que todos estavam ali para olhar o erro dele. A gente sabe. Já viu aquela cena quando a gente está num lugar e que as pessoas estão ali, mas não estão por nós, estão só para nos julgar, só para saber se a gente vai falar alguma coisa que não devia? E, infelizmente, a gente fala. Alguns mais do que outros. Mas a gente fala sempre alguma coisa que não devia, a gente faz alguma coisa que não devia. E há pessoas que só estão ali por isso, para olhar o erro. E Jesus sabia disso. Em vez de, cuidado que os fariseus estão a olhar, cuidado que os religiosos estão a olhar. Não, Jesus, vem cá, meu filho, vem cá. Vem aqui para o meio. Mostra a tua mão. Eu imagino aquele homem mostrando a mão dele, toda a gente viu. Agora, estende a tua mão. E ele é curado, na frente de todos. Gente, vamos lá. Por menos fé que eu tenha, se chegasse aqui, um homem com a mão toda atrofiada, toda coisa, e alguém chegasse assim, estende a tua mão agora, e o homem fosse curado na minha frente, o que eu faria? Vamos lá. No mínimo, eu ficaria, coisa que é um milagre e tal, e não sei o quê, eu ia ficar no mínimo espantado, no mínimo assustado, no mínimo eu me ajoelharia. Imagina quando Pedro, teve a pesca milagrosa, Pedro se jogou aos pés de Jesus e clamou ali. Quantas vezes pessoas que foram curadas por Jesus se curvaram diante dele, porque viram um milagre? Aqueles homens acabaram de ver o milagre, e o coração deles continuou duro. Diz o versículo 3, levanta-te e vem para o meio. E aí, antes de curar, Jesus ainda olha para a cara deles, assim, para o olho de cada um, e pergunta assim, então, gente boa, é lícito ou não curar no sábado? É isso que ele vai perguntar aqui no versículo 4. Salvar a vida ou matar? Porque a lei do sábado, do Shabat, tinha exceções. Porque se tivesse iminência de morte, se tivesse alguma coisa assim, podia, obviamente, uma pessoa está ali no penhasco, amanhã eu volto, quando der domingo, eu volto para te buscar. E o homem está lá, está bem. Não, era ali, estendia a corda e puxava, e aquilo era tolerável.
Tinha que fazer um ritual depois lá de purificação, mas era turiado. E Jesus pergunta, é lícito, é permitido fazer o bem ou o mal? E eles, se a gente fala que é permitido fazer o bem, a gente não fez, então a gente está errado. Se a gente fala que é para fazer o mal, espera aí, eu não posso falar isso, porque a gente tem que fazer o bem. E o que eles fizeram então? Calaram. E muitas vezes os inimigos de Jesus calavam-se, porque diante da sabedoria de Jesus, diante da presença de Jesus, nós não temos argumento. E é engraçado aqui, porque logo depois Jesus vai ter uma cena que Jesus ficou indignado, diz a palavra de Deus. Indignado. Diz assim, olhando para eles ao redor, indignado, muito triste com a dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu, e foi restaurada. E imediatamente após isso, o que aconteceu? Todos acreditaram, todos creram em Jesus, todos adoraram ao Senhor, e tudo ali foi isso que aconteceu? Não. Eles saíram dali e foram conspirar contra Jesus. Eu fico ainda hoje a pedir a Deus assim, Senhor, me dá sensibilidade, porque a gente vai vivendo nesse mundo e a gente vai ficando insensível. A gente vai ficando insensível. Já viu que na Bíblia o pecado normalmente é comparado a uma doença chamada lepra, ou a hanseníase, né, e tal, um tipo de hanseníase, né, a lepra. O que era a lepra, gente? A lepra era uma enfermidade, uma doença que tirava primeiramente a sensibilidade. E depois que tirava a sensibilidade, aquilo começava a comer a carne, a corroer a carne, e apodrecia. Então a pessoa perdia a sensibilidade e apodrecia de dentro para fora. O que o pecado faz com a gente? Ele tira a nossa sensibilidade e nos faz apodrecer, espiritualmente falando, de dentro para fora. E Jesus vem para curar. Por que tantos leprosos foram curados? Claro, parece uma epidemia de leprosos, né? Mas porque era uma simbologia muito forte daquilo que estava acontecendo no coração das pessoas. Insensibilidade. Talvez a nossa oração hoje seja, Senhor, faça-nos mais sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor, a olharmos homens que precisam ser curados, talvez não de uma doença física, talvez até, mas não só, mas de uma doença espiritual, de um coração duro, porque Jesus se entristeceu e ficou, diz a Bíblia aqui que ele ficou indignado, a palavra. Não foi indignado com a mão do homem, não foi porque o homem, não, ficou indignado com a dureza do coração daqueles que estavam ali, dos religiosos. E aí, por fim, ele vai dizer assim, vamos experimentar uma mudança, né? Então, levanta, abre, estica a sua mão, meu filho. E ele estica a mão, estende a mão. E diz a Bíblia no versículo 6, e assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele para o matar. Isso aqui que é engraçado. Porque fariseus e herodianos se odiavam. Fariseus e herodianos se odiavam. Existiam algumas seitas judaicas, facções judaicas, dentro do judaísmo, ok? O judaísmo é um sistema religioso. Dentro dele haviam várias, vamos dizer assim, seções. Haviam os essênios, haviam os saduceus, haviam os fariseus. Os herodianos nem sequer eram uma seita religiosa, eles eram um grupo partidário. Partidário de quem? De Herodes Antipas, o tetrarca, ok? Era um grupo político, não era religioso. E eles normalmente eram da aristocracia dos saduceus. Só para resumir aqui, saduceu e fariseu já não se gostavam, não se falavam, até porque não acreditavam nas mesmas coisas. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em várias coisas. Os fariseus eram muito mais rígidos com a lei, com o cumprimento da lei. Eles amarravam pedaços da lei na testa. Até hoje, gente, até hoje eu vi pessoas lá em Jerusalém com pedaços da lei na testa e no braço direito, chamados filactérios, né? Amarrados para quê? Para não esquecer da lei. Só que eles estavam ali para se exibir. Eu me lembro de um irmão Aldir, e ele falava quando era jovem, ele tinha uma cabeleira grande, então era o tempo da brilhantina. Não sei se teve brilhantina aqui em Portugal, e ele
Passava aquele brilhantina e ia para a praça. Disse que naquela época os homens iam se exibir para as meninas, como iam para a praça, com cabelão assim de brilhantina, né? Sapato cavalo de aço, de bico não sei o quê, mais alto, aquele que era mais alto assim. Aquelas... E o irmão Aldir, quando me contou essa história, ele era careca. E ele falou, pastor, Deus tirou de mim a minha cabeleira. E ele falava assim, eu me exibia, eu tinha uma coisa do meu cabelo, e eu ficava assim, meu Deus, não me deixa meu cabelo cair não, Senhor. Aí deixou branco, mas não caiu. Porque a gente gosta de se exibir. Os fariseus gostavam de se exibir. Eu estou aqui, olha a minha cara, como é que está pálida. Aí o que aconteceu? Eu estou a fazer jejum há 4 dias. Eu não como nada, porque eu sou santo demais. Olha como é que eu sou santo. Está sentindo um calor vindo de mim? Às vezes era o bafo, né, que estava mal ali. Você imagina que os fariseus e os saduceus não se davam. Os herodianos era um subgrupo dos saduceus, partidários políticos de Herodes Antipas, que os fariseus odiavam tudo. E é engraçado porque, diz o texto, que saíram dali e os fariseus conspiraram com quem? Com os herodianos contra Jesus, a fim de o matar. Existe uma máxima que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já ouviram isso? Mas é engraçado porque aqueles homens que tinham um inimigo em comum, que era Jesus, juntam-se contra ele. Não estavam lá os fariseus pela lei, não estavam lá pelas pessoas, não estavam lá porque se preocupavam com a lei do Senhor sendo aplicada na vida, estavam lá porque Jesus perturbou a forma deles viverem. Eu quero muito que Jesus perturbe a nossa forma de viver hoje. Eu quero que a gente saia daqui hoje e a pensar assim, meu Deus, o que eu tenho feito que não agrada ao Senhor? Jesus hoje olha para a minha vida e o que ele vê? Ele vê um coração atrofiado? Ele vê um coração duro que olha e fala, vamos ver o que vai acontecer. Não, Jesus chama a gente hoje para pegarmos, pormos a mão no arado. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós somos chamados hoje, como família de Deus, para levarmos o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, a começar na nossa casa, na nossa freguesia, no concelho, no distrito, na região, no país, no continente, no mundo inteiro. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o convite, aliás, não é convite, é a convocação de Deus, comissionamento de Deus para todos nós. Jesus Cristo chama para que nós possamos experimentar mudança. Eu digo o seguinte, aquele homem foi mudado, da mão ressequida, teve a mudança na vida dele? Teve ou não teve? Teve. Mas quem teve a mudança naquele dia? Ninguém. A gente pode hoje estar aqui, e estivemos aqui, adoramos, cantamos, ouvimos a palavra e saímos daqui e pode não ter mudança nenhuma. Ou nós viemos aqui, ouvimos, louvamos, celebramos, fomos desafiados, tomamos decisão e há uma mudança na nossa vida. Jesus sempre exige uma mudança de nós, uma decisão. Uma decisão. A decisão que ele está hoje, ele podia ter falado com aquele homem, vem para o meio, e o homem ter dito, eu não, eu vou para aí, depois toda a gente vai em cima de mim. Podia ou não podia? Ele foi. Jesus falou, estende a mão, e ele podia argumentar, mas a minha mão é atrofiada, como é que eu vou estender? Mas a primeira coisa, ele obedece a dizer o quê? Estou aqui. Com toda a gente a olhar. Segunda coisa, ele fala, estende a mão e ele estende. A fé daquele homem foi essencial para a mudança que aconteceu na vida dele. Aquilo que nós hoje temos vivido, vivamos pela fé. Há coisas que precisam ser mudadas na nossa vida? Na minha precisa. Eu preciso da fé em Deus para que eu possa avançar. Eu não consigo sozinho. E Jesus providencia família. E aqui nós estamos em família para caminharmos juntos. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Porque
porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, que cura, que salva, que liberta. Aqueles fariseus poderiam ter saído dali completamente transformados, mas saíram dali piores do que entraram. Não devemos ser religiosos. Quando eu falo isso, entendam bem. Religião é Jesus, ou seja, o religar. Quem me religa a Deus é Jesus. Jesus chama cada um de nós para vivermos essa nova vida. Se eu estou com a mão atrofiada, Jesus pode curar. Se eu estou com o coração atrofiado, Jesus pode curar. Jesus pode restaurar. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Eu não sei quantos aqui hoje precisam que esta palavra entre na sua vida. E uma oração seja feita simples a dizer: Senhor, faz-me mais sensível às pessoas, para que eu possa anunciá-las que Jesus é o Senhor, que há salvação, que há esperança. Se é o seu caso, como eu, fica em pé no seu lugar nesse momento e vamos juntos louvar ao Senhor. Fique em pé e louve ao Senhor. E com esta postura, responda a Deus assim: Senhor, aqui eu estou. E eu quero sair daqui com o meu coração vibrante, com o meu coração feliz, com o meu coração a arder, ó Pai. Então louva, erga a tua voz e louva ao Senhor em nome de Jesus, louva. Louvo em seu esplendor, nada como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma. Bendiz minha alma, ó Senhor. Louvo em seu esplendor, nada como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e esperança, Gozo e conforto me dá, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração
entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Vamos cantar uma vez mais esta estrofe. E a minha canção é para ti, o meu desejo és tu. Que esta seja a nossa oração, que esta seja não só palavras, mas que seja aquilo que realmente o nosso coração está a dizer. Ouvimos hoje que nós precisamos sair daqui incomodados, nós precisamos sair daqui abanados. Não pode ser igual, não podemos sair daqui iguais, porque o nosso Deus é um Deus de transformação, é um Deus de mudança, é um Deus que abala, que Ele muda a nossa vida, que Ele nos incomode, que Ele nos atormente enquanto nós não estivermos no caminho que Ele quer que nós estejamos. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma, Senhor.